Você sabia que milhões de pessoas têm problemas nos rins e não sabem disso? Uma em cada 10 pessoas tem doença renal crônica e não faz ideia. O mais preocupante é que quando os sintomas aparecem, na maioria dos casos a doença já está muito avançada e às vezes o único recurso que tem é fazer alguma terapia renal substitutiva, seja hemodiálise ou diálise peritoneal. Afinal, o que é doença renal crônica? A doença renal crônica ela se configura através de alterações estruturais ou funcionais por mais de 3 meses nos rins. Ou seja, são aqueles pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular estimada menor que 60 ml por minuto. Esse valor você vê ali embaixo da creatinina no exame de sangue. O laboratório costuma já liberar esse valor de taxa de filtração glomerular. E aí entram também as alterações estruturais, vistas geralmente em ultrassom. Então, pacientes que têm rim único, seja porque doaram um órgão ou porque nasceram apenas com um rim, pacientes que têm rins em ferraduras, que são rins que eles se unem pelo polo inferior, formando uma espécie de ferradura. Os rins policísticos também entram nesses casos e aí a gente vai investigar se isso é uma questão genética também, porque pode ter acometimento familiar. Alterações urinárias persistentes, como perda de proteína, aquela urina espumosa, ou a hematúria persistente, sangue na urina. Isso precisa ser investigado. Algumas anormalidades estruturais, elas podem ser vistas, por exemplo, através de biópsia renal. Num contexto de sangue na urina ou perda de proteína, o seu nefrologista vai solicitar uma biópsia renal e ali ele vai avaliar e a gente pode ter alteração tanto no glomérulo, que é o soldadinho do rim, que é quem trabalha ali no rim, quanto nos túbulos, que são os canais que levam até o final, até chegar na urina. A doença renal crônica, ela é estadiada entre o 1 ao 5. O 1 são pacientes jovens, que não têm nenhuma alteração estrutural ou urinária, que não têm nenhum problema de saúde. E o 5 se divide entre pessoas que fazem e que não fazem hemodiálise. Eu falo que é como se fosse uma escadinha, certo? Conforme o paciente vai perdendo taxa de filtração glomerular, perdendo função renal, ele vai subindo nessa escadinha. No meio desse pessoal que está entre o 1 e o 5, estão aqueles pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, que têm infecção urinária de repetição, cálculo renal de repetição. Por isso, quem deve fazer o rastreio? Na verdade, nós recomendamos um exame de creatinina e sumário de urina anuais. A partir daí, a conduta do clínico vai definir se o paciente precisa de acompanhamento com o nefrologista ou não, e o tempo a gente vai definir de acordo com a gravidade da situação. Mas pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, que têm problema de colesterol, mulheres que tiveram pressão alta na gestação, pacientes que nasceram de forma prematura ou com baixo peso ao nascer também precisam de investigação, além daqueles que têm infecção urinária de repetição ou cálculo renal de repetição. Não podem ficar de fora da investigação de uma possível disfunção renal aqueles pacientes que têm um histórico de consumo elevado de anti-inflamatórios, além de pacientes que trataram algum tipo de câncer, porque alguns quimioterápicos podem ter um potencial nefrotóxico e causar uma lesão. É importante que vocês entendam que a doença renal crônica, além de crônica, ela é progressiva. Então, se a gente não fizer uma intervenção mais imediata, ela pode avançar de forma mais rápida. Então, o que a gente sempre orienta? O que eu sempre oriento no consultório? Descascar mais e desembalar menos, ou seja, uma alimentação mais natural, controlar a pressão, controlar o diabetes, controlar o peso, o colesterol, o ácido úrico. Tudo isso é fundamental para você ter uma boa saúde renal. É preciso que você beba água corretamente, que você observe a cor do seu xixi. Se o seu xixi tiver aquele amarelo alaranjado muito forte, pode ser um sinal de desidratação. Então capriche mais na água. Faça atividade física. Faça sua creatinina anual, seu sumário de urina. Isso é fundamental para a gente poder cuidar de você. Se você nunca avaliou os seus rins, esse é o momento. E se você quer entender mais da sua saúde, se inscreve aqui no canal.